Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Nós vamos dar início hoje, para a honra e glória do Senhor, mais um estudo de mais um livro das Escrituras Sagradas. E o livro que nós iremos iniciar hoje é Gênesis. Então, abra aí, por favor. Eu ia dizer Evangelho de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 1. A gente fica tão acostumado, né, com o Novo Testamento. A gente quer falar o Evangelho, a gente quer falar a carta de Paulo a Gênesis, né? Fica acostumado com isso. Então, deixa eu abrir aqui. Livro do Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Vocês sabem por que o nome do livro é Gênesis? Não, Vale Shimura? Não. É não. É não. Como é, Roberta? Porque a primeira palavra que aparece no livro é justamente essa. Gênesis. Ou seja, no princípio. Por isso que o nome do livro é esse. Tá? É Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Amém? Vamos ler os versículos 1 e 2. Eu pretendo, meus irmãos, concluir o capítulo 1 inteiro, tá? Mas isso vai depender do tempo. Então, se vocês tiverem disponibilidade de ficar aqui até a gente terminar, a gente termina o capítulo 1. Se não, só se for da manhã, porque ele é 11h27. Amém. Leiamos. Versículos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ore comigo, por favor. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos dar graças, Senhor, ao Teu nome, te glorificar, te bendizer, porque o Senhor é digno da nossa honra, glória, louvor e toda a nossa adoração. A Ti, Senhor, nós elevamos sempre as nossas vozes, clamamos ao Senhor, nos dirigimos em oração a Ti, Pai. E nesse momento aqui, que nós já iniciamos esse culto com louvores, com oração, com a leitura da Tua palavra, nós queremos iniciar aqui mais um estudo dos livros que compõem a Tua palavra. E, portanto, nós rogamos que o Senhor nos abençoe, trazendo a iluminação do Teu Santo Espírito. Prepara o nosso coração, a nossa mente, nos dá, Senhor, essa iluminação que é a capacidade de compreendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito que se faz presente aqui, não apenas, ó Deus, nos ilumine, mas prepare o nosso coração. Em nome de Jesus, nos capacita, nos prepara para receber a Tua palavra e, ó Deus, usa-me como instrumento nas mãos do Senhor. É isso que eu te peço, oro e desde já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu queria começar aqui falando algumas coisas sobre o livro de Gênesis que são muito importantes. A primeira é que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés, né? E isso é algo, por exemplo, é algo muito curioso. Porque
Do início do mundo até chegar em Moisés, quanto tempo vocês acham que passaram? Hã? Só para que vocês tenham uma ideia, Moisés, ele liberta o povo do Egito, e só no Egito o povo passa 400 anos. Então, até o povo chegar no Egito, já tinha passado, como diz aqui no Ceará, uma ruma de ano. Então, é mais ou menos aí uns 1000 anos, até Moisés escrever o livro de Gênesis. Então, como é que esses acontecimentos era conhecido pelo povo? Porque não tinha a Bíblia. Moisés escreve ela 1000 anos, mais ou menos, ou até mais, eu estou aqui colocando 1000, mas provavelmente é mais. Depois de tudo. E antes, como é que eles conheciam essas histórias? Nós conhecemos isso. Vocês ouviram o que o vô falou? Fala mais alto, vô, por favor. Fale mais, pode falar, vô. Fale, por favor, mais alto. O nome disso é tradição oral, né? Aqui a gente conhece como boca a boca, né? Mas era a tradição oral que era passada de pai para filho. E aí a gente já começa a perceber o agir de Deus, o trabalhar de Deus, porque vocês sabem que aquilo que é passado de um para o outro, para ser passado errado, é bem rasinho, né? É ou não é? O famoso microfone sem fio. Então aqui a gente já vê o agir de Deus para que as informações fossem passadas de pai para filho e elas não se corrompessem. Tá? Então Moisés escreve, mas a grande questão aqui, e eu vou pedir que a Rebeca passe aí, pode passar, Rebeca. Pode passar. Aí. Um motivo. Você ia falar, Peu? Bom, tem sim, né? A multiplicação é no Egito, né? Porque até então era tribos, era famílias, né? Era clãs. Eram relativamente poucos, né? Porque em Abraão já tinha uma quantidade considerável. Lembra quando ele vai lutar com o rei? Os 3 reis lá, era 3, era? Era, né? 3 reis. Se lembra quanto? Era 3 ou 4? Então vamos ver, né? Que nós vamos estudar, tá aqui, né? Mas vocês lembram quantos homens ele leva? 300. 318. É o 300. André, se tu quiser, ó, tá, a tua cadeira está te esperando aqui. É os 318 que a Igreja Universal gosta de usar. 318. Mas o fato aqui, e é isso que eu quero começar aqui com vocês, é falando o motivo pelo qual Moisés, né, obviamente, Deus manda ele registrar essas coisas, mas o motivo pelo qual Deus faz isso. E aí, pense comigo. O povo havia ido para o Egito, passou lá quanto tempo? 400 anos. Tanto é que uma parte da língua o povo vai perder. Porque é 400 anos como escravo, falando que idioma? Egípcio. Então, uma parte da pronúncia hebraica ele perde. Né? E, inclusive, porque, não sei se vocês sabem, o hebraico não tem, no alfabeto hebraico não tem, não tem vogais. Você já pensou falar uma palavra sem as vogais? Consegue pronunciar uma palavra sem as vogais? Pronto, a palavra casa, C-A-S-A. Tira as duas vogais A, pronuncia.
né? Então, o alfabeto hebraico não tem vogal. Então, a pronúncia ela já é complicada. E aí, 400 anos falando um idioma diferente, muito do hebraico, da língua hebraica, eles perderam. E aí, além disso, além deles adquirirem a língua, né, falada no Egito, eles adquiriram duas coisas lá também: cultura e religião. Então, lembrem, quando Moisés tira eles do Egito, atravessa o Mar Vermelho, e Moisés sobe no Sinai para receber as tábuas da lei, o que que o povo está fazendo lá embaixo? A gente vai ver isso também. Não, a gente não vai ver isso não, porque isso é em Êxodo, né? Não vai estar em Gênesis aqui não. Mas o que que o povo está fazendo? Está fazendo um bezerro de ouro. Por que um bezerro? Porque era um deus egípcio. Vocês estão entendendo? Era o Deus que estava aonde? Na mente deles. Com certeza adoraram bastante. Então, ele vai escrever isso aqui durante os 40 anos que eles ficam no deserto. Então, enquanto eles estão lá no deserto, é o período que ele está escrevendo não somente Gênesis, né, mas os livros que a gente conhece como o Pentateuco. Que é quem? Número, Levítico, Deuteronômio. Moisés só não escreve, obviamente, o final de Deuteronômio, porque ele morreu. E como é que a gente sabe que ele não escreveu o final de Deuteronômio? Porque o final de Deuteronômio vai descrever a morte dele. Então, como é que ele ia descrever a sua própria morte? Então, não foi ele que escreveu. Provavelmente foi Josué. Então, é isso. O objetivo de Moisés era reeducar, ou seja, desintoxicar dos ídolos, dos falsos deuses e dos falsos ensinos. Reeducar a visão teológica do povo após 400 anos no Egito. Então, o objetivo de Moisés e de Deus, obviamente, era fazer com que eles desintoxicassem, né? Tirassem toda a doutrina falsa, todos os deuses falsos, e mostrar que tudo que eles adoravam, na verdade, eram deuses falsos. E mostrar e deixar registrado para a posteridade, para as próximas gerações, quem era de fato Deus. Explicar, aí é outro motivo, tá? O contexto aqui do livro. Explicar a origem das leis que Deus havia dado, como, por exemplo, o descanso, o casamento e etc. Isso aqui eu só citei duas leis como exemplo, né? A lei do sábado, o sabá, que é o descanso, também sobre casamentos, porque Deus vai instituir algumas coisas em relação ao casamento. O que Deus institui em relação ao casamento? Ele institui desde o começo que é só uma mulher, apesar do povo não obedecer. E ele institui também que não poderia ser mulher fora do povo. Não podia ser uma estrangeira. Eles só poderiam casar com alguém que fosse deles mesmos, né? E aqui eu vou evitar usar a palavra judeu, tá? Porque aqui ainda não era os judeus propriamente dito, né? Aqui era quem? Aqui eram os hebreus. Ainda nem era o povo de Israel. Eram os hebreus. Tá? Todas as vezes que eu for usar alguma palavra que for desconhecida, eu vou explicar, tá? Como, por exemplo, se eu falar que os semitas são os povos de língua hebraica que são descendentes de Sem, o filho de Noé. São chamados de semitas, tá bom? Mas toda vida que eu for usar algo assim, não se preocupe que eu vou explicar. 4.
Moisés também queria dar, assim como Deus, né, uma base doutrinária ao povo para entrar em uma terra que já era ocupada, né? Já tinha pessoas e já tinha religiões ali. Então, se eles entrassem, seria mais ou menos o seguinte, ó. Imagine, vamos usar nossos tempos atuais. Imagina um jovem que não tem base doutrinária bíblica enraizada e ele entra na faculdade. O que acontece com ele? Ele vira um esquerdista, né? Ele vai aderir a todas as ideias, ideologias, filosofias, seja elas contrárias à palavra de Deus ou não. Porque falta para ele base doutrinária. Então, o povo, volta. O povo que habitava naquela terra já tinha os seus deuses. Então, a probabilidade desse povo, olha só, que estava saindo de uma nação recheada de deuses e entrar numa terra onde já tinha outros deuses, a probabilidade deles adorarem esses outros era muito grande. A não ser que eles tivessem um conhecimento sobre o Deus verdadeiro. Estão entendendo isso? Isso tudo é o contexto sobre o qual Moisés está escrevendo o livro de Gênesis. 5. Explicar a origem da aliança de Deus com Israel. Eles aqui, Deus já havia dado a aliança para o povo, né? Porque ele começa essa aliança com o povo de Israel com Abraão. Só que muitos desses aqui, apesar de serem passados de geração a geração, muitos deles, provavelmente, eu não vou dizer que não conhecia, mas tinha um conhecimento superficial de como essa aliança foi estabelecida por Deus. Então, o objetivo é explicar essa origem da aliança de Deus com Israel. Volta um slide, por favor. No primeiro capítulo, Moisés faz uma narrativa sobre como Deus criou o mundo e todos os seres viventes, incluindo o homem, o ser humano. E o objetivo é mostrar o poder criador da palavra de Deus. E em relação a nós, nosso objetivo é mostrar como a percepção desse poder pode ser confortador e, ao mesmo tempo, fortalecer a nossa fé. Pois iremos, de fato, saber em quem nós temos crido. Então, esse é o objetivo de Moisés e o nosso objetivo em estudar aqui o livro de Gênesis, especialmente o capítulo 1. Então, sem mais delongas, vamos... 3 observações aqui. Passa aí o slide. Esquecendo dessas observações. Antes da gente entrar no texto, 3 observações. Pode passar. Aí. 3 observações. A primeira é sobre a idade da terra e os dias como 24 horas. Você já deve ter visto em algum lugar as pessoas dizer que a terra tem quanto tempo de vida? Bilhões de anos. Mas se nós levarmos em consideração o tempo bíblico estabelecido, esse tempo daria quanto? Mais um pouquinho. Vai, Shimura, dá um chute aí. 6 dias? Não, quanto tempo tem a Terra até hoje? Mais ou menos 6.000 anos. Pela contagem bíblica, seria mais ou menos 6.000 anos. Certo? Então, a idade da Terra e também a questão dos dias como 24 horas, né? Porque, lembra, a gente vai ver isso aqui. Deus criou as coisas, aí veio tarde e manhã, o primeiro dia. Só que esse tarde e manhã foram 24 horas mesmo? Sim ou não? Vai ter luz. A luz é a primeira coisa que Deus cria.
Sim. A luz é a primeira coisa que Deus faz. E haja luz. O que não tinha, e ele só vai criar no quarto dia, e eu vou já mostrar isso para vocês, é o sol. Ele diz e haja luz, mas ele só cria o sol no quarto dia. Não, tempo tinha. O meu objetivo não é a gente provar isso, apesar de que o meu posicionamento é o seguinte: a Terra tem o tempo descrito nas Escrituras, que seria mais ou menos 6.000 anos, e esses dias eram 24 horas mesmo. Esse é o meu posicionamento, isso é literal. Não tem nenhuma coisa no texto que faça a gente pensar que esses dias não fossem dias literais. Enfim, a separação dos dias. Aqui eu coloquei duas colunas, e aí eu quero que você perceba que essas colunas elas são correspondentes. Por exemplo, do lado esquerdo você vai ver o que Deus criou no primeiro, no segundo e no terceiro dia, e que isso é correspondente ao que ele cria nos outros dias. Por exemplo, só dar um exemplo. Ó. No primeiro dia, Deus criou a luz, certo? E aí, no quarto dia, ele criou os luminares. E que são esses luminares? O sol, a lua e as estrelas. No segundo dia, ele separou as águas das águas e disse: haja firmamento. Aí ele cria os animais aquáticos e os que voam. Porque no segundo dia ele separa a água do firmamento, então ele faz um espaço aqui no céu para poder criar os animais que voam, e ele pega e separa as águas para criar os animais aquáticos. No terceiro dia ele diz: haja terra seca, então ele separa a terra da água, e aí só então ele vai criar todos os seres que são da terra, incluindo também as plantas, vegetações e tudo mais. Então, as duas colunas, elas são correspondentes. Só para vocês terem uma ideia aí das coisas. E, em terceiro lugar, terceira observação, é que a criação, ela segue um padrão. Primeiro, Deus comanda, ordena. Segundo, ele dá nome àquilo que ele criou, ou seja, ele dá um sentido àquilo. E por último, Deus declara que é bom e chega o final do dia. Certo? Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui do quarto dia, ele cria essas luminárias, ele chama de luminárias, né, para poder dar um sentido. Ele dá um nome, entre aspas, essas chama de luminárias, e aí ele dá o sentido. Qual é o sentido? Para que seja contado os dias. Certo? Então ele dá uma ordem, ele comanda, ele dá um nome, dá um sentido, e aí ele declara que é bom e chega o final de um dia. Amém? Tendo dito isso, agora sim a gente vai para os versículos onde a gente vai ver Deus criando. Aí só para título de informação, passa um slide. A gente vai ver a criação da terra e a criação do ser humano. Os versículos que nós lemos, só para que vocês entendam, tá? Como é que funciona aqui. Preste atenção, porque vocês vão ver, talvez, alguém dizer, versículo 1, onde a gente leu, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí no versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. Aí existem teorias que dizem que Deus criou a terra, e aí, depois que ele criou a terra, ela tornou sem forma e vazia. E aí eles vão dizer que o que tornou a terra sem forma e vazia foi porque Satanás caiu, e aí tornou essa terra vazia, mas o texto não diz nada disso. E aí eu quero que vocês percebam uma coisa muito importante que a gente vai ver durante todo o livro de Gênesis. Como é que funciona a literatura hebraica? Primeiro, ele dá uma informação, depois ele detalha essa informação. Por exemplo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ponto. Criou tudo. Universo, terra e tudo. A partir do versículo 2, ele vai detalhar como Deus fez isso.
Se você for para o versículo 26, veja aí o versículo 26, que a gente vai chegar lá também, mas veja aí. O que que diz aí? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então aí no versículo 26, ele dá essa informação, mas no capítulo 2 ele vai detalhar como Deus fez o homem. É assim que funciona a literatura hebraica e assim está todo o livro de Gênesis. Ele dá uma informação primeiro, depois ele detalha sobre aquela informação. Às vezes, a informação está dentro de uma genealogia. Por exemplo, ele fala de uma genealogia, fala de um personagem dentro dessa genealogia e depois ele vai contar a história desse personagem. Mas é assim que funciona a literatura hebraica. Ele dá uma informação, depois ele detalha como aquela informação aconteceu. Deu para entender? Sim ou não? Então, vamos lá. Só para que vocês não caiam nessas bobagens, dessas teorias que o pessoal gosta de inventar aí. Versículo 3, do 3 ao 5, né, que é o primeiro dia aqui. Diz assim, lembrando que no versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia. Ele está aqui detalhando como foi que Deus criou os céus e a terra. E aí ele vai no versículo 3 dizer como essa terra foi criada. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, fez separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite, e foram tarde e manhã o primeiro dia. Lembra o que a gente viu nas observações? Deus deu uma ordem, haja luz. Depois ele nomeou aquilo que ele fez, ele chamou de quê? A luz de dia e as trevas de noite. E aí ele viu que era bom, houve tarde e manhã um dia. Então, isso segue durante todo o livro de Gênesis. E aí eu já quero começar a fazer algumas aplicações aqui. Por favor. É importante a gente entender que o sol, ele não é detentor da luz. A luz está nele. Ele emana uma luz, mas a luz não vem do sol. No sentido de que ele não cria a luz. É esse o sentido que eu quero dizer. Nele tem luz. Então a luz, ela é antes de qualquer coisa que possa emanar luz. Se a gente fosse para a física, por exemplo, você sabe como é que funciona uma luz? O que que gera uma luz? Os eletricistas aí de plantão. Hã? Precisa do sol para isso? Não. Só precisa de elementos físicos e químicos. Como, por exemplo, gás. Hoje está bem fora de moda, né? A gente usa mais LED, mas nos anos 80, 70, 80 e 90, as luzes eram de quê? De gás. Né? Quem soltou raio e fez cerol, sabe que uma lâmpada fluorescente tem o que dentro? Gás. O nome do gás eu não faço ideia. Aquelas placas, né? Aquelas placas luminosas que tem, hoje é tudo LED, mas antigamente era neon, lembra? Neon é o quê? É um gás. Então, via o quê? Trevas sobre a face do abismo. E aí Deus manda que a luz exista, para que ele possa fazer a separação entre luz e trevas. Aonde a luz ele vai chamar de dia e a treva ele vai chamar de noite. Eu acho tão interessante, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, e foi ouvindo o Adalto Lourenço, é isso mesmo, que ele me chamou essa atenção.
Porque, vamos lá, vamos pensar junto. Como é que a gente conta o dia? Como é que o dia começa? O dia começa quando o sol nasce. Só que olha como é que está escrito aí. Houve tarde e manhã. É como se estivesse contando ao contrário. É ou não é? Mas faz todo sentido para a narrativa. Por quê? Porque as coisas estão vindo do caos para a ordem, das trevas para a luz, da tarde para a manhã. Faz todo sentido da maneira como a narrativa está sendo contada. Porque a ideia é mostrar que Deus, ele traz ordem para tudo. Por isso que eu falei para vocês que havia uma ordem na criação, nada ali é aleatório. É por isso que eu mostrei as duas colunas, para mostrar que havia uma ordem, que há uma ordem onde Deus ordena, ele nomina, e depois ele diz que é bom, e vem o primeiro dia, o fim do dia, porque tudo ali não é aleatório. Nada na criação é aleatório. Tudo segue uma ordem. É do caos para a ordem. É das trevas para a luz. É da tarde para a manhã. É por isso que não tem como. É impossível que a teoria do Big Bang seja verdadeira. É impossível. Porque ela parte de um pressuposto que o caos cria. Por quê? Porque eles dizem que o mundo foi criado de quê? De uma explosão. Como o caos vai criar? É necessário para que haja uma criação que o caos deixe de existir. É preciso que seja colocado em ordem para que a criação possa acontecer. Vocês estão entendendo? Eu estou falando muita maluquice aqui. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Estou ficando preocupado agora. Mas não seria correto porque o texto não diz. Seria uma suposição, mas uma veracidade seria muito leviana, se essa luz é a presença do próprio Jesus. Não teria como a gente afirmar isso, porque não é isso que o texto está afirmando. No caso, a presença dele está lá, né? Mas não poderia ser essa luz. É isso mesmo. Não poderia ser ele, porque aqui Deus está criando a luz. Jesus não é criado aqui, é ele que está criando. Então não poderia ser ele, não. Sim. Ele é luz, né? Mas aqui a luz que é criada não é ele. Porque é ele que está criando, na verdade. Lembrando, como é que Deus está criando aqui? Pela palavra. Quem é a palavra? À tarde para amanhã, Laís. É porque a maneira como está sendo descrito aqui o relato. Então, por exemplo, ele sai das trevas para a luz. Né? Havia trevas na face do abismo e Deus disse, haja luz. Então, ele sai da tarde, que é as trevas, para a manhã, que é a luz. Porque é a maneira como está sendo relatado aqui. Houve tarde, trevas, manhã, luz. Então, está saindo das trevas para a luz. Deu para entender, Laís? Vou esperar tu responder. Amém, irmãos? Eu queria só que a gente parasse para pensar, e aí é onde eu disse que eu ia fazer a primeira aplicação aqui, tá? Não, antes disso, deixa eu falar ali. Eles haja luz, Deus ordena a existência da luz com a sua palavra. Existência, trazer algo à vida, nascer, criar do nada. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque Deus ele não cria o que ele criou a partir de alguma coisa. Ele cria a partir do nada.
né? O verbo que é usado, que é o verbo bará, que é criar, ele é usado quando você cria algo do nada, né? Aquelas letrinhas ali é como é escrito em hebraico, tá? Só para vocês terem uma noção do hebraico. Ninguém entende nada, nem eu. Tem. Ali tem. Tem um Aleph, enfim. Que eu estava dizendo. Sim. Então, o haja luz, eu acho muito interessante essa relação que Paulo faz. Eu vou pedir que vocês abram aí, 2 Coríntios 4, versículo 6. Essa relação que Paulo faz com essa palavra de Deus criando. Isso é muito interessante, tá? Abra aí, 2 Coríntios 4, versículo 6. Ele falando sobre o evangelho e tudo mais, olha o que ele diz aí. Se alguém achou, pode ler, por favor. 2 Coríntios 4, 6. Olha o que ele está dizendo. A mesma palavra que disse das trevas vem a luz, ele está citando o quê? Ele está citando o quê, irmãos? Gênesis. Porque quem foi que disse das trevas vem a luz? Quem disse? Deus. E aí Paulo está fazendo a associação do seguinte: aquele que disse das trevas vem a luz é o mesmo que iluminou nossos corações para o evangelho. Em outras palavras, o que ele está dizendo é a mesma palavra, o mesmo poder que trouxe as coisas das trevas para a luz é o mesmo poder que nos converteu, que tirou o nosso coração da escuridão e trouxe a luz do evangelho. É o mesmo poder, é a mesma palavra. A palavra que disse haja luz é a mesma palavra que nos iluminou. É a mesma palavra que nos converteu. Imagine o seguinte: a gente poderia dizer que a criação de todas as coisas é um milagre de Deus? Sim ou não? Sim. O mesmo poder nos converteu, iluminou o nosso coração. Foi um milagre? Sim. A mesma palavra que tirou o mundo das trevas é a mesma palavra que tirou as trevas do nosso coração. É isso que Paulo está dizendo aí. Aquele que disse das trevas resplandece a luz, foi ele mesmo quem iluminou os nossos corações com o evangelho de Cristo. Então, eu diria que esse é o maior de todos os milagres. Você ia falar, Peu? Ia não? Eu sei que você ia falar. Amém. Vamos lá, versículos do 6 ao 8. Do versículo 3 ao 5 foi o primeiro dia, tá? Você pode até anotar aí na sua Bíbliazinha, ó, do 3 ao 5, primeiro dia. Versículos do 6 ao 8 é o segundo dia. Então vamos lá. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas. É interessante porque nos parece que tudo era o quê? Água. Não é? Aí ele fez aparecer o que a gente chama de céu. Essa parte aqui onde as aves, os aviões, né, eles transitam. Então tudo era água e Deus fez essa separação. Só que é interessante que ele está dizendo que ele faz uma separação entre água e água. Não é isso? Então fica uma água embaixo e fica uma água em cima. Que água é essa que fica em cima? Provavelmente as nuvens. Que só vai cair no dilúvio. Essas águas que ele separou, que ficaram em cima, não caem. É tanto que eu até já falei isso para vocês, até o dilúvio ainda não havia chovido. Certo? Então aqui ele faz essa separação. Versículo 7.
Não, o 6 que eu não li completo, né? E haja um firmamento no meio das águas que faça separação entre águas e águas. O 7. E Deus fez um firmamento, separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam em cima dele, e assim foi. E ao firmamento Deus chamou de céu, e foram-se à tarde e à manhã, segundo dia. Lembra? Deus dá uma ordem, ele nomeia essa coisa que ele acabou de fazer, dá um sentido para isso, e depois ele termina o dia. Amém? Rapaz, assim, deve ter dado um trabalhão, né? Trabalhão. Trabalho grande. Então, vamos lá. Mais uma vez, Deus traz ordem às coisas e coloca tudo no seu devido lugar. Não é verdade? Separou águas de água, separou o firmamento. Pode falar. Uhum. Sim. Mas o que você quer dizer? Sim. Sim, sim. Na verdade, toda a terra tem água embaixo, né? Se a gente cavar aqui, a gente vai chegar nos chamados lençóis, né? Lençóis de água. E aí, o que vai fazer, ou o que vai tornar essa água pura ou não, é o solo. É ele quem filtra. Não sei se vocês já fizeram esses trabalhos na escola, né? Você bota várias camadas de areia, de tipo diferente de areia, e joga uma água suja, e aí ela vai passando cada camada de areia, e quando ela chega lá embaixo, ela chega limpinha. Não, essa de baixo é quando ele vai dizer que era, era porque assim, para poder as plantas sobreviverem, né? Então ela vinha de baixo para cima. Era o que fazia com que a terra ficasse aquele orvalho, né? Para poder as plantas sobreviverem. Mas no dilúvio é do céu mesmo. Ele diz que ele abre as comportas, né? Vai chover. Não, não. Aqui não. Provavelmente não, tem não. Então vamos lá. Ele coloca essas coisas em ordem. Esse Deus que tem o poder de colocar e que colocou todas as coisas em ordem, ele também tem o poder de colocar nossa vida em ordem. Você crê nisso? É a mesma palavra. Não muda, não faz curva, como o pessoal gosta de dizer, né? Se ele colocou em ordem todas as coisas, ele não vai colocar em ordem a nossa vida? Por linhas tortas, né? Quando eu era criança, eu imaginava que é um ditado popular, né? Deus escreve certo por linhas tortas. A ideia é, a linha é torta, né? Mas ele escreve reto. Não é isso? Essa não é a ideia? Mas quando eu era criança, eu imaginava linhas assim, ó. E Deus escrevendo bem certinho em cima delas, assim. Era assim que eu imaginava o ditado. Amém, irmãos? Então Deus, que coloca em ordem todas as coisas, é o mesmo que pode colocar em ordem a nossa. No terceiro dia, Deus faz aparecer a terra. E aí eu quero que você perceba uma coisa. Você está percebendo que Deus está preparando tudo? Porque até então, ele ainda não criou os seres, né? Ele está primeiro organizando, colocando as coisas no seu devido lugar. Trouxe a luz,
né? Porque vocês sabem que sem a luz as plantas vivem? Não. Para que haja vida é necessário que haja luz. Sem luz não tem vida. Então a primeira coisa, luz. Depois ele separa e cria os ambientes propícios para que animais aquáticos e animais aéreos sejam criados. Agora ele vai criar o ambiente e o local propício para criar as plantas e os animais terrestres. Então ele prepara os ambientes para só depois ele começar a criar as coisas no seu devido lugar. Versículo 9, que é o terceiro dia. Então disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu. Apareça o continente. E assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas mares. E Deus viu que isso era bom. Então disse Deus: produza a terra, os vegetais, plantas que deem semente, árvores frutíferas, que segundo sua espécie deem fruto, que contenha a sua semente sobre a terra. E assim foi, e a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, que continha sua semente segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Foi-se tarde e manhã o terceiro dia. Como eu disse, no terceiro ele criou um bocado de coisa, né? Ele separa as águas da parte seca e aí ele cria todo tipo de plantas, árvores frutíferas, vegetais e tudo mais. Mas o que eu quero que você perceba é que Deus está preparando o lugar. Mas ele está preparando o lugar para quem? Para o ser humano. Até quando ele cria os animais preparando todo o ambiente para colocar a sua principal criação, que é o ser humano. E isso é interessante porque, você lembra o que Jesus disse em João 14:2? Ele disse no versículo 1, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos um lugar. Do mesmo jeito que Deus está preparando um lugar aqui em Gênesis para colocar o ser humano, Jesus também preparou um lugar para nos colocar. Ele prepara um lugar para nós. Acho que a grande pergunta, irmãos, que a gente poderia fazer aqui é se esse lugar que Jesus foi preparar para nós e o lugar que Deus prepara para nós é um lugar que verdadeiramente é suficiente para a gente. Ou se a gente está procurando outros lugares. Estar com Deus é suficiente para nós? Estar num lugar que Deus preparou para a gente é suficiente? Ou nós estamos procurando outras coisas? Porque desde o início é assim, foi assim. Deus preparou um lugar, colocou o homem, e esse homem buscou o quê? Algo mais. Foi ou não foi? E quando o homem procurou esse algo mais, o que aconteceu com ele? Ele perdeu o seu lugar. E essa é a grande questão aqui. Jesus também foi nos preparar um lugar, mas ele é suficiente para a gente? Ou a gente tem buscado coisas que têm nos feito, entre aspas, perder esse lugar? Deus preparou um lugar para o seu povo. E ele sempre irá preparar um lugar para o povo dele. É interessante que isso sempre foi assim, né? Aqui em Gênesis ele preparou o lugar. Depois ele preparou que lugar para o povo dele? Canaã. E agora ele preparou de novo um lugar chamado
Canaã celestial. Porque Deus sempre prepara um lugar para o seu povo. Como assim? Bom, eu não tenho como afirmar. Não, antes de tudo isso aqui, provavelmente não. Eu não sei se, porque assim, Jesus disse que vai preparar, que foi preparar o lugar. O que eu creio é que esse lugar já está preparado agora. Mas ele disse que estava indo preparar. Então é possível que não. Só arrumar. Uhum. Não, eu acho que já preparou. Hã? Sim, sim. É tanto que. É tanto que. Não, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Quando ele está falando sobre façamos o homem, algumas pessoas vão dizer que ele está falando com os anjos, né? Mas não tem nada a ver com isso. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas enfim, chegamos no quarto dia. Versículos do 14 ao 19. E aí, é aqui que ele vai criar os luzeiros, né? Ele no primeiro dia criou a luz e agora ele cria os luzeiros, aonde ele vai colocar essa luz. Vocês estão entendendo ou não? É, exato. Seria uma comparação ruim? Seria, mas seria mais ou menos isso aí. Uma bateria. E é interessante essa comparação, porque assim como uma bateria tem vida útil, o sol também. Colocou a luz no lampião, né? É isso mesmo. Foi. Carregador solar. Solar que tem isso aí, solar. Leamos, versículo 14. Só eu acho que não vai dar. Que hora é essa, hein? Hã? Eu acho que nós vamos ficar só na criação do mundo, tá? Eu acho que a criação do homem fica para quarta-feira que vem. Pode ser, irmãos? Amém? Vocês vão estar aqui? Oi. Oi. Hã? Olha a promessa, viu? 14. Não, não, não. Não. Isso, na verdade, essa que o sol tem vida útil, né? É porque, de fato, tudo aqui tem uma vida útil. Porque tudo vai passar, né? Mas os cientistas, eles têm umas teorias aí que o sol está perdendo a sua força, né? Você vai falar, não? Sei que você estava fazendo assim por falar. Mas vamos ler, versículo 14. E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sirvam eles de sinais, tanto das estações como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste para iluminar a terra, e assim foi. Lembra? Deus dá ordem, dá sentido, não é isso? Ele está dando sentido aqui. Qual o sentido dos luminares? Separar o dia e a noite. Está no quarto. Não, não tinha. Tinha dia e noite. O que não tinha era um marcador visível para isso. O sol e a lua. Ele agora estabelece um marcador. Já existia o dia, já existia a noite. Só que agora ele estabelece um marcador. O marcador do dia é o sol, o marcador da noite é a lua. É isso que ele está estabelecendo. Mas o dia e a noite ele estabeleceu desde o primeiro ponto. O que é, Roberto? Hã? Seria mais ou menos, por exemplo, 1 metro existe?
Um metro existe? Qual é o marcador do metro? Como é que a gente consegue saber onde é um metro? Eu tenho que marcar, não tenho? Ele já existia antes de marcar? Já! Vocês não estão entendendo a minha explicação? Como é que eu sei que onde é um metro? Ele existe antes de eu marcar aqui? Não, existe. Eu estou perguntando se o metro, não se a marcação existe. O metro existe? Existe. Só que eu vou marcar aqui aonde é um metro. O metro já existia. Eu só criei um marcador para isso. Uma referência, exato. Ele citava tarde e manhã, né? Aí agora ele está dando nome aos marcadores. Isso, né? Ele está dando nome aos marcadores. Na verdade, ele nem está dando nome aos luzeiros. E essa aqui é outra coisa importante. Por que ele não está dando nome aos luzeiros? Porque a gente conhece como sol e lua. Mas você está vendo essa palavra aqui? Não, ele não deu nome a nem o sol nem a lua. Ele chamou de luzeiros e disse que eles iam ser marcadores do dia e da noite. Por que ele não dá nome? Não. Se você pegar alguma versão que dá o nome, esse nome ele é um acréscimo para um entendimento. Mas não que ele esteja lá, não está não. Não. Na verdade, os nomes Sol e Lua, eles são bem mais para cá. Adão dá nome aos bichos. Eu ia dizer dá nome aos bois, expressa. Dá nome aos animais. Ele não dá nome aos luzeiros por causa que ele não queria que o povo os adorasse. Então, se ele desse nome ao sol e à lua, nomes próprios, eles poderiam identificá-los como deuses. Então, Deus não dá nome a eles, para que eles não fossem considerados deuses. E ele já era considerado Deus, lembra? Lá no Egito. Isso, Deus Sol, Deus Lua. E um detalhe, tá? Você está vendo o que Moisés está descrevendo aqui? Que Deus está falando para Moisés e Moisés está registrando? Tudo faz parte da criação. Seja a água. O que os egípcios tinham como Deus? O rio Nilo. Quem criou? Deus. Eles adoravam estrelas, sol, lua. Quem criou? Eles adoravam animais. Quem criou? Eles adoravam Faraó, que é o ser humano. Quem criou? Está vendo o que Moisés está fazendo? O que Deus está fazendo? Pode falar. No Egito? Tinha muita riqueza. Sim. Mas o que você quer? Onde é que você quer chegar? Sim. Foram servir. Exatamente. Mas só que quando Deus manda Abraão para lá, essas nações, como elas passaram a existir quando Josué chega, elas não existiam daquela maneira.
ela tinha um povo aqui, outro ali, mas quando Deus manda Abraão para lá, não tinha essas nações ainda, não na mesma proporção. Porque lembra, o povo vai para o Egito e passam 400 anos. Sim. Eles não podemos olhar para o povo no Egito com os olhos de Êxodo. Quando José vai para lá, José vai como escravo. O povo de Israel, não. Não, ele é escravizado lá. Mas ele não vai como escravo. Porque nesse momento aí, José, quando os irmãos vão e o pai dele vai, ele já era o quê? Ele já era um governador. E o pai e os irmãos dele chegam não como escravo. Aí Faraó dá um terreno para eles criarem bichos. Aí só depois que vem um outro faraó é que escravizam eles. Mas eles não eram escravos antes. É por isso que, quando eles saem, o que Deus ordena que eles façam? Hã? Mas o que Deus ordena que eles façam antes de sair? Levar as coisas dos egípcios. Levar uma parte do ouro das coisas que eles tinham. Para compensar os anos de escravidão. Era o pagamento por eles terem trabalhado como escravo, sendo que eles não eram escravos. Eles não foram para lá como escravo. O único que foi para lá como escravo foi quem? Só José. O povo não. Então, assim, olhando com os nossos olhos em Êxodo, aí o povo era escravo. Mas quando ele vai para lá, ele não vai como escravo. Só José que foi como escravo. Muito bem, continuando aqui. Eu estou olhando para ali, mas não tem nada a ver, né? Que hora é? Já? Quando é meia-noite, já é 12h28. Olha ali. Vamos terminar aqui o quarto dia e aí a gente segue na semana que vem, né? Então vamos lá. Onde a gente parou? Paramos no 15, não? Foi. Versículo 16. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminário maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Foram tarde e manhã, o quarto dia. Muito bem. Deus criou tudo pela sua palavra. E aí a gente pode ver aqui que não tem essa de Big Bang, né? The Big Bang Theory. A teoria do Big Bang. Não existe isso. Deus criou tudo pela sua palavra. E é interessante, né? Ele não cria por acaso. Tudo que ele cria, ele dá um propósito, um significado, uma razão para aquilo estar ali naquele momento. Então ele separa, usa os luzeiros para separar, para fazer a marcação do dia e da noite. Deus não nomeia, como eu disse, né? Ele não nomeia sol e lua, justamente para evitar essa idolatria e para mostrar que eles, na verdade, sol e lua, foram feitos para cumprir um propósito de Deus. Então, até eles estão debaixo da ordem do Senhor. Tudo foi criado pelo poder da palavra
de Deus. Amém? Saia daqui com essas duas coisas que a gente falou no começo. A mesma palavra que criou a luz é a mesma que iluminou o nosso coração no Evangelho. E essa palavra que criou a luz e nos iluminou é a mesma palavra que pode garantir essa luz continuar em nosso coração. Creia nisso. Esse é o poder que opera em mim e em você. E a segunda coisa que eu gostaria que você saísse aqui é a mesma palavra e o mesmo poder que colocou todas as coisas em ordem é o mesmo que pode colocar a minha e a sua vida em ordem. Mesmo que a gente possa estar vivendo uma bagunça, Deus tem o poder de colocar todas as coisas no seu devido lugar. Ele preparou um lugar para nós e cabe a nós saber se esse lugar é ou não suficiente para a gente.